Olá, sexto ano, como é que vocês estão? Espero que esteja bem e espero que vocês estejam aprendendo bastante. Hoje, aula do dia 7 de agosto, aula de matemática relativa ao assunto de potencialização e radiciação, é o assunto que a gente já vem vendo. Você pode acompanhar essa aula nas páginas indicadas no livro, porque hoje é só resolução de exercício. Selecionei uns exercícios bons para a gente ir treinando o que a gente viu desde que recomeçamos esse bimestre. Então você pode abrir lá na página 7 do livro didático, é o exercício 9, determine o valor da potência com. Aí ele dá uma potência de base 4 e expoente 3. Então o 4 fica embaixo, o 3 é aquele númerozinho lá em cima e fica dessa forma. 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 64. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64. E aqui a curiosidadezinha, selecionei de propósito. A base é 5 e o expoente é 0. Existe uma propriedade que diz que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então 5 elevado a 0 é 1. Isso tem a ver com umas propriedades da potência que vocês ainda vão ver lá na frente. Por enquanto, só memoriza que todo número elevado a 0 é igual a 1. Podia ser 1000, 1 milhão, foi elevado a 0, é 1. O exercício seguinte, está lá na página 10 também, é o exercício 3. Escreva o número formado somente por algarismos, que é representado por... Aí tem uma potência de 10, né? Potência de base 10. Então, 3 vezes 10 ao cubo vai ser 3 vezes 10, o 10 multiplicando 3 vezes, 10 multiplicando ele 3 vezes é 1000, 3 vezes 1000 é 3000. O número seguinte é 12 vezes 10 à quarta, é o 10 se multiplicando 4 vezes, que dá 10.000, vezes 12, 120.000. E agora... Exercício 4, na página 10, assinale o número que mais se aproxima das quantias a seguir. Na letra A é R$1.635.427, né? Que está ali o R e o cifrão, então são reais, esse 00 são centavos. E o número que mais se aproxima dele é o 2 milhões, né? Ele está mais perto de 2 milhões do que de 1 milhão. E bem distante dos 600 mil, porque para chegar nos 600 mil ele passa por 1 milhão. O número seguinte, R$35.470 também, né? Tá ali o R e o cifrão. Ele mais se aproxima do 35 mil. Ele está apenas R$470 de distância, né? Desse 35 mil. Está bem distante do 40 e do 30, para chegar no 30 passa pelo 35 mil. E agora que você já viu esses exemplos aí que vai ajudar você, peço que você vá lá no livro didático, páginas de 8 até 10, no livro de atividades, páginas 56 e 57. Os exercícios são todos relativos a essas últimas aulas. Creio que você não vai ter dificuldade. Sexto ano, agradeço a sua participação e até a próxima aula. Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Hashtag sextou. Estamos mais uma vez aqui na nossa aula de sexta-feira, hoje dia 7 de agosto. E nós, como havia falado na segunda-feira, nós trabalhamos de acordo com duas temáticas. Uma que vai ser só sobre os poemas, e nessa aula de hoje nós vamos trabalhar só sobre os adjetivos. E aí, por fim, nós encerramos o livro do segundo bimestre, certo? E aí, na próxima aula, você já vai trabalhar já com o volume 3, né? E aí vamos iniciar o nosso próximo bimestre. Tá, vamos lá. Na nossa última aula, nós trabalhamos sobre os poemas.
Vimos a questão de estruturas, vimos a questão de sentidos, vimos a questão dos limericks. E agora nós vamos trabalhar sobre os adjetivos, as locuções, as suas classificações também que tem, certo? Então, vou colocar aqui para vocês as respostas e aí depois nós vamos entrar nesse assunto que é o assunto da gramática. Tudo bem? Vamos lá! Começa a nossa aula corrigindo e aí começam as respostas.
Bem, vamos para o nosso assunto de hoje, que é sobre os adjetivos. Talvez nos últimos ali você viu que tinha alguns adjetivos e, professor, não coloquei porque eu não sabia muito o que era um adjetivo. Mas se você encontrou, sem problema nenhum. Vamos aqui para a questão dos adjetivos. Durante muito tempo eu ouvia que adjetivo era aquilo que dá qualidade aos seres, ou no caso aos substantivos. Porém, você vai observar aqui que ele não somente dá qualidade, mas ele também dá o estado e também característica ou aspecto, especificando quem? O substantivo, gente, tá? Então, ou seja, ele caracteriza o substantivo de forma, às vezes, com uma qualidade, como um estado, um aspecto ou também especificando, tá? Vamos lá. A locução adjetiva, ela acontece como? Quando duas ou mais palavras estão tendo a função de adjetivo. Vamos relembrar. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui de um adjetivo. Vou dar aqui, essa câmera, que está me filmando aqui, essa câmera é bonita. No caso, a câmera é um adjetivo. E qual é o adjetivo que eu estou dando para ela? Perdão, a câmera é um substantivo. Só qual é o adjetivo que eu estou dando para ela? Ela é bonita. Então, ou seja, eu estou caracterizando o substantivo. Agora, se eu colocasse aqui duas ou mais palavras, aí no caso, você vai encontrar essas palavras lá na página. Você vai ver de outras formas. Olha aqui o exemplo aqui, ó. Fabrício vai fazer uma cirurgia bucal. Aí eu coloquei na frase seguinte, o que seria esse bucal? Fabrício vai fazer uma cirurgia da boca. Ou seja, observe aqui, ó, da boca é a locução, porque utiliza duas palavras. Porém, ela dá o mesmo sentido. Ou seja, da boca e bucal é o mesmo sentido. Olha o outro aqui. Esse alimento é inodoro. Ou seja, esse alimento é sem cheiro. Ou seja, eu estou caracterizando o substantivo. Da mesma coisa. Professor, qual é aqui do Fabrício? Fabrício próprio, ele é o substantivo, que é um substantivo próprio. Então, ou seja, Fabrício vai fazer cirurgia da boca, uma cirurgia bucal. Então, quando você vê, às vezes, duas palavras que vão dar característica ou especificar em relação ao substantivo, e no caso, quando é duas, tá, gente? Se chama locução adjetiva. Já na questão dos adjetivos simples e os adjetivos compostos, eles funcionam, não são iguais à questão das locuções adjetivas. Por quê? Vamos observar aqui, são formados por um só radical, uma só palavra. Os exemplos: colorida, papel, gostei dessa caneta colorida. Caneta, substantivo, colorida, o adjetivo. Agradável, hoje o clima está agradável. Clima, substantivo, agradável, o adjetivo. Todas as vezes que você vê o adjetivo ele em um só radical, ou seja, uma só palavra, ele é um adjetivo simples. Já na questão do adjetivo composto, eles já são com duas radicais. Só que, assim como os substantivos, que eu tinha falado também nas aulas anteriores, assim como os substantivos, eles também não têm aquela questão de hífen. Ou seja, quando você vê que vai utilizar duas palavras, e às vezes elas podem se juntar, fazer uma junção só, aí no caso eles são adjetivos compostos. Os exemplos: alviverde. Alviverde é alvo mais verde. Infanto-juvenil. Eu fui ler uma literatura infanto-juvenil. Ou seja, está utilizando duas palavras. Então, quando você vê que o adjetivo utiliza duas palavras, aí no caso ele é o substantivo, ele é um adjetivo composto. Vamos aqui para a questão dos primitivos e derivados. Você vai observar, professor, parece um pouco com os substantivos. Sim, realmente parece com os substantivos, porque olha lá, são aqueles que não provêm de nenhuma outra palavra. Então, não veio de nenhuma outra palavra, assim como os substantivos, então eles são primitivos, certo? Quando os adjetivos não provêm de nenhuma outra palavra, são, no caso, primitivos. Da mesma forma, são os derivados. São formados de uma palavra que já existem. E os pátrios, no caso, são um pouco mais fáceis. São aqueles que são designados para origem, como continentes, países, cidades, estados e dentro mais. Um exemplo:
O professor Cleidson é rondoniense. Ou seja, o rondoniense é um adjetivo pátrio. Eu nasci em... Não, perdão. Eu sou curitibano, embora isso não seja verdade. Eu sou curitibano. Curitibano é o adjetivo pátrio, certo? Então aí você vai ter os exercícios. Se, por exemplo, perguntar assim, quem nasce em Curitiba é curitibano. E às vezes é o contrário. Quem é curitibano nasceu aonde? Então, às vezes isso pode acontecer em alguns exercícios desses, tudo bem? Então, acredito que você já deve ter compreendido. Os primitivos não vão vir derivados de nenhuma outra palavra, ou seja, as qualidades ou os estados ou a especificação não vão vir de nenhuma outra palavra. Já no caso dos derivados, eles virão, certo? E aí eu quero que você faça as atividades que estão, se liga nas páginas 62 a 66 e da 76 a 84. E aí, por fim, nós finalizamos esse livro e vamos começar um novo livro na próxima semana, tudo bem? Então, bom final de semana para você, um abraço virtual e até a próxima. Olá, sexto ano, estão todos bem? Espero que sim, espero que esteja todo mundo bem, espero que todo mundo esteja aprendendo bastante. Hoje é aula de empreendedorismo, aula relativa ao dia 7 de agosto, e nós vamos ver de novo, a história da Valentina. Isso é no outro livro. É a história do João Vitor, estabelecendo uma meta pessoal. É o encontro 8 que está nas páginas 19 e 20 do livro. E o que fica compreendido da história contada? João Vitor conversa com seu amigo sobre a competição e o quanto ele gosta de praticar esportes. Então, espero que você tenha lido a história também. O João Vitor fica falando lá que ele é bem craque lá em tudo que ele se dedica com relação a esportes. Um grande problema é o prazo. O João Vitor só tem 1 mês para treinar. Para a idade dele até que não vai ser tão ruim, Se ele fosse um pouquinho mais adulto, aí seria problema. Para ele não. Mas vamos ver se eles estabeleceram alguma forma de alcançar esse objetivo. Então, lá em outra parte da história, em outro momento, eles decidem pesquisar a respeito de como outros atletas se preparam em competições como a que João quer disputar. Se necessário, olhando na internet, lendo em revistas. E, em seguida, como parte da estratégia, é sugerido que João Vitor corra na rua para estabelecer o tempo que ele faz. Então, João Vitor, ele traça todas essas estratégias, ele conversa com um amigo dele que está ajudando. E o João Vitor tem um plano, que é o mais importante de tudo. Ainda que seja para falhar ou para chegar ao sucesso, mas o importante é que ele planejou. Até porque uma competição dessas, não sei, talvez o João Vitor não se torne um maratonista, talvez ele se torne outra coisa. Mas o importante é que ele planejou, o importante é que ele traçou uma meta e uma estratégia. E para você, pense nisso, pense bastante, faça como ele. Para tudo tem uma meta, tem uma estratégia, tem um plano. E eu peço para você que vá lá nas páginas 52 e 53 do livro. Lá tem um questionário, tem alguns pequenos textos. Leia, responda. São todas relativas a essa história. Acredito que você não vai ter dificuldade. Sexto ano, agradeço a sua participação e até a próxima aula. Olá, sexto ano! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. A aula correspondente ao dia 7/8/2020, onde nós iremos conhecer um pouquinho sobre o que nós iremos trabalhar ao longo do nosso terceiro bimestre. Estamos tentando finalizar o segundo bimestre para poder entrar num novo conteúdo, em um novo contexto, em uma viagem pela arte greco-romana.
Ao longo do nosso segundo bimestre, a gente fez uma viagem lá pelo Egito Antigo, por onde a gente conheceu alguns aspectos da arte egípcia. Lá no primeiro bimestre, nós falamos um pouquinho sobre o período pré-histórico, tentando conhecer como era a arte na pré-história, né? E no terceiro bimestre, a gente vai fazer uma viagem pela arte grego-romana, tentar conhecer esses aspectos, tudo que se compreende a esse contexto da arte grego-romana, ok? Nós temos aqui alguns pontos que a gente vai conversar ao longo do terceiro bimestre da nossa viagem pela arte greco-romana, tá? Nós temos aqui, a gente vai trabalhar um pouquinho de esculturas, a gente vai falar um pouquinho sobre obras arquitetônicas, sobre a arquitetura neste período. Nós vamos falar um pouquinho de produções teatrais, como é que o teatro se desenvolveu ao longo da Grécia. E nós vamos falar um pouquinho sobre músicas, como é que era o estilo musical, a composição musical, os instrumentos musicais dentro desse período na arte grega. A arte grega, ela vai abrir espaço para as outras manifestações artísticas futuramente, principalmente a arte neoclássica, que a gente vai ver lá no 7º ano, por aí, certo? Então, é uma complementação do que a gente vai abordar ao longo do terceiro bimestre, que vai iniciar para a semana que vem. Dentro do contexto da arte greco-romana, o trabalho era muito característico, certo, dos monumentos funerários das famílias reais, ou seja, a corte se manifestando, né? Os funerários das famílias reais pareciam como obras de arte nesse contexto. Dentro da Grécia Antiga, a gente vai ver muito estatuetas de deuses e deusas, por conta da mitologia grega, por conta da religião que eles adotavam na época, né? A adoração a vários deuses, a mitologia grega com todas as estatuetas de deuses. E tudo isso marca a questão das esculturas daquela época. A gente vai trabalhar também, vai perceber que eles trabalhavam muito em produções artísticas, em vasos. Os desenhos eram trabalhados em vasos, tá? Vasos em barros, onde eles trabalhavam a questão da arte geométrica, motivos geométricos, né? Com um novo estilo para trabalhar a arte. E a arquitetura também trabalhava-se como a organização da cidade, né? Prédios arquitetônicos em volta da cidade, organizando toda a cidade. Então, nesse contexto, a gente vai entender ao longo da nossa explanação do terceiro bimestre um pouquinho das esculturas, onde tentavam trabalhar a semelhança entre homens e mulheres, tentar trazer realidade, maior ponto, maior aproximação, né, das esculturas esculpidas com a questão do homem e da mulher. Essa aproximação muito forte. Também trabalhar a representação dos deuses, certo? Dentro da arquitetura, trabalhava-se bastante a questão da construção e ornamentação dos templos religiosos. Então, a gente vai tentar trazer figuras e imagens para a gente entender tanto a escultura e a arquitetura nesse período. E dentro da pintura, a questão das pinturas em vasos, que a gente vai conhecer melhor e detalhadamente como é que eram essas pinturas nesses vasos e as imagens da mitologia grega, tá? Então, dentro desse contexto, a gente vai fazer uma viagem bem aprofundada sobre essa questão das esculturas, da arquitetura, da pintura, um pouquinho do teatro e da música no contexto da Grécia Antiga. Então, essa foi uma pequena prévia do que a gente vai estudar ao longo do nosso terceiro bimestre e estamos finalizando nossa aula de hoje. Estou esperando vocês lá no nosso plantão Tira Dúvidas, estou sentindo falta de alguns, né? Estou lá sempre às terças-feiras para conversar com vocês sobre a arte. Desejo que brevemente a gente possa se encontrar dentro de sala de aula para a gente colocar a mão na massa e produzir muitas obras artísticas. Por hoje vamos ficar por aqui. Beijinhos e abraços a todos e tchau, tchau!